Novak Djokovic acabou de ganhar a medalha de ouro aqui em Paris e é incrível ver o que ele é capaz de fazer na sua idade com todos os anos de carreira. Depois de ter feito uma cirurgia no joelho há alguns meses, perder e ficar em segundo lugar em Wimbledon, ele voltou e ganhou ouro nas Olimpíadas aqui em Paris. Ele é um líder incrível. Ele é um dos maiores atletas do mundo e é impressionante ver como sua mentalidade continua a permitir que ele manifeste e alcance sucesso no mais alto nível. E isso é algo que ele vem tentando realizar há muitos anos. Ele nunca havia ganhado uma medalha de ouro, tentou várias vezes e finalmente conseguiu. Nesta entrevista, falamos sobre sua mentalidade, como ele pensa sobre manifestar o futuro, como ele vive no momento enquanto sonha com o futuro. Este vai ser um episódio poderoso que você vai assistir. E você vai ouvir um clipe de 4 minutos que fiz nos bastidores, conversando com Novak depois de um dos seus jogos há 5 anos, falando sobre como pensa e se prepara, como supera momentos desafiadores quando não está bem. E é incrível ver como sua mente funciona no jogo. Ele fala sobre suas estratégias e técnicas de respiração, então preste atenção durante toda esta entrevista e compartilhe com seus amigos. Mal posso esperar para você curtir este episódio inteiro. Eu só te perguntei sobre como você tem tanto poder. Parece que você pesa uns 65 quilos agora mesmo, é tudo. Tudo está no chi. Então, nos conte como manifesta. Como consegue isso? Seja como a água. Água. Sim, seja como a água. Tenho sido bastante cuidadoso com isso. Tanto poder com tudo. Eu realmente acredito nisso, cara. Você sabe o que quero dizer? Eu acredito em equilíbrio em vários aspectos. E no nosso esporte, obviamente, é bem diferente em um quesito. Não temos contato com outro cara. Mas acho que tudo se resume a saber equilibrar a sua velocidade, sua agilidade, sua força e aproveitar ao máximo cada segmento de si mesmo e então revelar o seu guerreiro interior. Acho que isso pelo menos funciona para mim e possivelmente deve funcionar para outros também. Como você canaliza o guerreiro no meio de uma partida quando as coisas não estão indo como você quer? Como você volta ao ritmo estando perdendo por um ponto? Bom, a primeira lição é respirar. Eu podia ouvir você respirando antes de acertar? Você simplesmente gosta de respirar conscientemente. Quero dizer, isso te traz instantaneamente para o momento. Acho que você pode. Quero dizer, isso funciona em qualquer nível para qualquer pessoa, em qualquer campo da vida. Basta estar consciente da respiração, estando no presente. E você sabe, eu amo a citação. Você sabe, não podemos afetar o que acontece, mas podemos afetar nossa reação a isso, certo? Então não funciona sempre, mas na maioria das vezes, pelo menos, é importante ter uma tendência e intenção de estar consciente disso. Então você sabe, o tênis é um esporte individual. Você realmente não tem ninguém para salvar sua pele, desculpe minha linguagem. Então é só você. Logo é melhor você se preparar para isso. Acho que você sabe, a maior parte, provavelmente 80%, da vitória ou do trabalho feito é feita antes de você realmente entrar na quadra. Então o jeito que você faz é o que você tem. Um mantra que você diz antes de começar. Eu realmente tenho. Eu tenho várias coisas. Eu gosto de expressar gratidão sincera. Para mim, isso é muito importante. Toda manhã, ao longo do dia, toda vez que entro na quadra, tento me conectar, sabe? Me conectar com o meu eu superior, por assim dizer, e com a força superior que me permitiu estar onde estou. Eu acredito na lei universal da atração e na força que nos guia. Então eu tento me conectar com isso e guiar esse poder, força e energia dessa força quando mais preciso. E funciona. Sabe, não é algo que você pode dizer, bem, isso não é real, mas, sabe, é real. Uma vez que se torna sua rotina, você sente que qualquer coisa que se torna uma rotina, realmente se torna parte de você. Então a repetição é muito importante para meio que acessar seu subconsciente e começar a reprogramar a si mesmo, sua vida. A prática diária e consistente é o que faz toda a diferença ao longo prazo, afinal. E para mim, eu tenho uma vida repetitiva de certo modo, porque todos os dias eu entro na quadra de tênis e meio que tenho que passar pelas mesmas coisas. Mas isso é a vida, sabe? E o que você faz é o que você obtém também. Então o que você coloca, você recebe. É sempre assim. Então tento manter isso em mente, especialmente nos dias em que a motivação está baixa. A prática constante pode ser cansativa, mas é essencial para alcançar melhores resultados a longo prazo. Eu tenho momentos de dúvida todos os dias, mas tento não ser muito duro comigo mesmo, reservando essa rigidez para quando estou na quadra ou em situações semelhantes. Você sai rapidamente. E é esse o ponto. Esse é o ponto principal. Tudo bem ser duro consigo mesmo às vezes, é normal, mas a recuperação é algo que você treina.
Então, respirar, estar presente, focar apenas no próximo ponto. É o famoso clichê, mas realmente funciona. A chave. Sim. O melhor de todos. Certifique-se de segui-lo. Luiz, grande cara, inspiração. Amigo, obrigado por vir. Incrível. Primeira vez, hein? Primeira vez. Nada mal. Voltarei. Não é handball. Não é como handebol, mas é bom. Eu cresci em um resort de montanha na Sérvia, chamado Kopanik. Meus pais tinham um restaurante lá e estavam construindo 3 quadras de tênis em frente ao restaurante quando eu tinha 4 anos. Havia muito interesse pelo tênis porque o tênis é um esporte que nasceu na França e na Inglaterra. Mais aristocrático. Tênis é um esporte de cavalheiros. Apaixonei-me por ele. Imediatamente. E então o resto é a história. Senhoras e senhores, o número 1 do mundo, Novak Djokovic. O maior jogador da história do nosso esporte. Novak Djokovic, senhores. Alguém toca meu ombro. E era uma pessoa da Unicef. Ela veio com a mãe de uma das crianças com quem eu estava brincando. Uma menina que provavelmente nem tinha 2 anos e meio. E ela me disse que a mãe veio buscá-la e que era hora de ir embora. Aquilo mexeu comigo. Pensei comigo mesmo, mas espera aí, pra onde eles vão? Fiquei me questionando. O que acontecerá? Desculpe, eu fico muito emocionado até hoje com isso. É realmente muito emocionante, cara. Sabe, nós temos... natureza está lá, o universo. Existe algo, e ninguém pode negar. Algo cuidando de nós, apoiando e amando. Se fecharmos nossas portas e vivermos no nosso próprio mundinho, como uma caverna, como iremos receber ajuda? Por isso, seja autêntico, seja original, trace o seu próprio caminho. Bem-vindos de volta ao podcast School of Greatness. Temos o lendário Novak Djokovic. É ótimo. Na nossa casa. Pronuncia bem. Pronuncio do jeito que você me ensinou. Obrigado por me receber. Super empolgado. Este é seu primeiro podcast. Primeiro podcast. Nós almoçamos alguns dias atrás. Sua esposa Helena nos apresentou. Ela tinha encontrado algumas das minhas informações sobre o podcast e entrou em contato para que eu fizesse uma entrevista. Tivemos uma ótima conversa. Ela disse: "Você tem que conhecer meu marido. Você vai amar ele." E eu disse: "Ok, eu não sei muito sobre você." Então, ela estava me contando todas essas coisas sobre como você está aqui agora. Sim, para ser o melhor jogador de tênis que pode, fazer impacto no mundo, retribuir, espalhar amor, alegria e unir a humanidade. E eu disse: "Ok, ele é mais do que apenas um atleta. Eu preciso conhecer esse cara." Ela faz as melhores apresentações de mim, eu devo dizer. Exatamente. Sim, sou muito grato por tê-la na minha vida. E acho que começa por aí, realmente. Estabilidade emocional. O amor primeiro por si mesmo, claro. Mas depois poder compartilhar amor. E tudo o que você experimenta na vida com o seu parceiro é algo que trouxe muita alegria, muita paz interior e muito sucesso mais tarde na minha vida. Ela é provavelmente o único relacionamento sério que eu já tive. Eu estava aqui outro dia no almoço, e sabe, mas ela provavelmente não concordaria com isso. Ela diria algo como: "Mas você teve uma namorada 3 meses e meio antes de mim." E é verdade, mas não foi tão sério. Ok. Sim, eu tive. Mas tipo, sabe, nós começamos a namorar. Eu tinha, acho que 18. Ela tinha 19. E agora estamos casados há 3 anos. Não, 4 anos. Não. O quê? 3? E mesmo depois de todo esse tempo juntos, ainda aprendemos coisas novas sobre nós mesmos e sobre o outro. Meu Deus. Cara, vou me meter em encrenca. Querida, não se preocupe, relaxe, eu estou de aliança. Mas nós temos 2 filhos lindos, e é ótimo poder compartilhar isso. Compartilhar minha vida com ela. Sim, é incrível. Vamos lá no começo. Você começou a jogar tênis aos 4 anos, certo? Exato. Eu comecei a jogar a tênis quando tinha 4 anos. E você sabe, a história é assim, basicamente. Ninguém na minha família tinha tocado uma raquete antes de mim, então eu não herdei nenhuma tradição de jogar tênis. O tênis nunca foi um esporte grande em nosso país antes disso. Nós tivemos a Mônica Seles, por exemplo. Não sei se você se lembra dela jogando Wimbledon. E ela foi para os Estados Unidos e jogou pela Iugoslávia naquela época e depois jogou pelos Estados Unidos também. Então ela foi nossa maior estrela. Tivemos o Slobodan Boba Živojinovic, que estava entre os 20 melhores do mundo em simples e o primeiro em duplas, mas é o máximo que conseguimos na Sérvia. A Croácia, por outro lado, teve mais sucesso no cenário do tênis. Eles tiveram Goran Ivanišević e Pili, e todos esses caras talentosos. Eles estavam entre os 4, 3, 2 melhores do mundo e ganhando Grand Slams e por aí vai. Mas o tênis nunca foi realmente um esporte grande.
Somos mais uma nação de esportes coletivos. Basquete, futebol e handebol, vôlei, polo aquático. Quero dizer, tivemos enorme sucesso nesses esportes coletivos ao longo dos anos. Polo aquático, campeões olímpicos. Exato, no polo aquático, por exemplo. O que esses caras fazem é um absurdo. São uma das equipes mais dominantes em todos os níveis, sabe? Todos os esportes e quem quer que seja. Quero dizer, esses caras não perdem um jogo há 10 anos, você tem noção disso? Eles são realmente incríveis. Então, depois cresci com minha família em um resort de montanha na Sérvia, chamado Kopaonik. Meus pais tinham um negócio de restaurantes lá, então nós íamos frequentemente. Nós costumávamos ir e voltar entre a capital, Belgrado, onde nasci, e onde basicamente vivíamos e íamos à escola, e Kopaonik, frequentemente por causa do negócio que nos sustentava. Sim, e o restaurante estava em Belgrado. Não, o restaurante era na montanha, e também era um tanto famoso, já que montanha era bastante popular naqueles dias, você sabe, no verão e inverno e tudo mais. Lembro que muitas pessoas do snowboard frequentavam. Snowboarders. Mas então, conforme as piores guerras vieram depois disso, infelizmente tornou-se apenas uma coisa muito sazonal. Apenas para passar, você sabe, alguns meses esquiando e só isso. E eles estavam construindo 3 quadras de tênis, na verdade, em frente a esse restaurante quando eu tinha 4 anos. Era 1991, e foi apenas, acho, o ano antes da guerra começar, na verdade, quando a Iugoslávia se desintegrou, e ainda tínhamos muitos estrangeiros vindo, e assim por diante. Então havia muito interesse pelo tênis, porque o tênis é um esporte que nasceu na França e na Inglaterra, em ambientes mais aristocráticos, atraindo não apenas locais, mas também turistas, europeus e americanos. Então, tênis é um esporte de cavalheiros. Não é um esporte muito acessível. Esportes como basquete e futebol, esses tipos de esportes são mais acessíveis financeiramente e em termos de equipamento. Então eu fiquei apaixonado por isso imediatamente. Quero dizer, ajudei os trabalhadores, meio que a fazer a quadra. Em troca, eu levava algumas cervejas para eles quando era criança. Sim, você sabe, eu estava ansioso. Eu estava tão curioso quanto qualquer outra criança sobre o que estava acontecendo ali. Então, finalmente descobri que era tênis, um esporte incrível. Eu apenas me tornei consciente de que estava vivo, sabe, aos 4 anos de idade. Quero dizer, eu era tão jovem e disse, ok, papai. Eu gostaria de ver o que está acontecendo e talvez eventualmente conseguir uma raquete, sabe? E então comecei a pedir e implorar, por favor. Então, eventualmente ele disse, ótimo, aqui está, raquete e bola. Foi um momento realmente incrível para mim. E então, os acampamentos de tênis começaram a vir de Belgrado e de diferentes cidades da Sérvia. Eu me juntei imediatamente. O primeiro acampamento que eu vi, havia um monte de crianças vindo de várias cidades da Sérvia e era como um programa de uma semana. E como era tão perto do restaurante que meus pais tinham, eu apenas meio que andava até lá e ficava observando da cerca tentando entender o que era o esporte. Às vezes, até ajudava a pegar as bolas que saíam da quadra, só para me sentir mais próximo do jogo. E eu comecei a assistir na TV. E o resto é história. Eu realmente tive muita sorte de conhecê-la naquele mesmo ano, eu acho. Ou talvez no ano seguinte. Eu gosto de chamá-la de minha mãe no tênis. E você sabe, ela influenciou muito minha carreira no tênis, minha vida também. Meus pais foram muito gentis e confiaram nela para que ela pudesse ter influência fora das quadras sobre mim também, o que é, você sabe, complicado para um pai. Especialmente se você tem um filho tão jovem e inexperiente ainda. Quero dizer, como pai, você acredita que tem tudo o que o filho precisa para ajudá-lo a se desenvolver em um ser humano maduro e saudável. Então, como pai, você sempre pensa, quem será o mentor do meu filho? Então, tanto minha mãe quanto meu pai ficaram muito, muito felizes com a qualidade de pessoa que Jelena Gench era. E ela costumava treinar também com a Monica Seles, que era uma das melhores naquela época. Então, ela provavelmente era a melhor pessoa que eu poderia ter naquele estágio determinante da minha carreira. E ela me viu logo de cara. Ela disse, você tem algo especial, você tem um grande talento. Ela disse aos meus pais, ela disse, esse garoto pode ser o número 1 do mundo. E isso foi exatamente o que mudou a minha vida. Eu tinha uns 6 ou 7 anos, mas ela disse logo de cara, há algo diferente porque eu cheguei ao treino, meu primeiro treino de tênis. Eu cheguei com uma bolsinha e uma raquete. Eu tinha uma camiseta extra, uma garrafinha de água e qualquer coisa que eu tivesse preparado, eu estava muito, muito focado.
Eu queria estar pronto, então ela achou isso muito estranho e muito especial. Ela sempre me observava atentamente e percebia o quanto eu me empenhava em dar meu melhor. E então ela disse: há algo nele que é diferente, algo que o torna especial. E ela dizia frequentemente aos meus pais que eles deviam me apoiar incondicionalmente, apesar de qualquer desafio. Lembre-se, isso era nos anos 90. Naquela época, tivemos 2 guerras e enfrentamos todas essas diferentes, você sabe, dificuldades e adversidades da vida que surgiam constantemente. Era um período complicado, mas sua insistência em me apoiar fez toda a diferença. O que estava tornando tudo muito difícil era a falta de recursos. Para meus pais me apoiarem e me tornar um jogador de tênis e seguir meu sonho. E como falamos sobre isso 5 minutos atrás, eram outros tempos, e o tênis é um esporte caro. Você sabe, tem que pagar quadras, equipamentos, treinadores, todas essas coisas. Mas eles passaram por tudo isso para que eu pudesse continuar. E meu pai viu aquela chama nos meus olhos e disse: ok, é isso que você vai fazer. Incrível, cara. Isso é louco. Você acha que sem ela dizer que você poderia ser o número 1 do mundo, você se tornaria isso sem alguém acreditar em você? Ou foi essa crença desde cedo? Sabe, geralmente eu não gosto de brincar com essas perguntas do e se. Esse é? Porque eu realmente acredito que tudo na vida acontece por uma razão e por um motivo. Então acho que se temos que pensar sobre isso, sim, acho que seria... Não sei se realmente seguiria a carreira de tenista, se não fosse pela crença e apoio que tive dos meus pais e dela. Porque, quero dizer, é claro que me apaixonei pelo esporte de tênis desde cedo. Mas, sabe, quando você é tão jovem, crianças são curiosas. Então jogamos diferentes esportes e atividades. Você se envolve e quem sabe para onde o caminho te leva, né? E eu joguei outros esportes também. Quero dizer, eu esquiava porque estava naquele meio da montanha. Meu pai era esquiador profissional. Minha tia, meu tio, todos eles eram competidores. E competiam em um nível alto, no nível regional e europeu. Era incrível ver todos eles em ação e me inspirava muito. Então, é assim que meus pais se conheceram também. Meu pai era instrutor. Ela estava esquiando e toda a coisa, sabe? E aqui estou. Então, esquiar era, e ainda é hoje, uma grande paixão minha, que compartilho com minha família desde criança. Sério? Sim, mas você está completamente certo sobre isso. Acho que se eu não tivesse tido ela e meus pais dizendo, ok, há algo que você deve buscar neste esporte, eu provavelmente jogaria outros tipos de esportes e provavelmente os esportes que eram mais populares, sabe, com os amigos. Sim. Você sabe como é, quero dizer, quando você é tão jovem, você quer jogar esportes e quer pertencer a um grupo, a uma pequena comunidade, qualquer coisa. Então não havia muitas crianças jogando tênis porque era caro, não é acessível. Talvez não fosse tão divertido quanto outros esportes em equipe porque, sabe, quando você joga futebol ou basquete, é mais divertido assim. Exatamente, você fica mais isolado, é mais individual. Você joga, claro, em grupos e coisas assim, em acampamentos e tal, mas metade do tempo você passa sozinho de um lado da rede, e é isso que você tem. Isso é loucura. A primeira guerra, você passou por 2 guerras na Sérvia, certo? Na primeira você tinha 6, 7 anos. Sim, eu tinha 5 anos, acho que em 92, sim. Foi quando, e essa foi a menor das guerras, certo? Ainda tinha bombas por toda parte, mas não foi tão difícil quanto a outra. Então, a primeira guerra foi mais na Croácia e Bósnia. Foi entre os sérvios, os bósnios, os croatas e tudo isso, a Iugoslávia. Era uma vez um grande e ótimo país com acho que 6 ou 7 estados que se desintegraram completamente. E então a guerra durou muito tempo, acho que 3, 4 anos. E houve, claro, infelizmente muitas vítimas para ambos os lados. Ninguém de fato nunca vence em uma guerra, quero dizer. É uma coisa terrível e devastadora para todos. Mas não foi, eu não senti isso. Minha família não sentiu muito isso em Belgrado, na Sérvia. Tanto quanto as pessoas, sabe, nas áreas da Bósnia e Croácia sentiram. A dor e o sofrimento foram muito mais intensos nesses países. Entendi. A Segunda Guerra foi a que você sentiu mais? Sim. Tinha 12 anos? Eu tinha 12 anos. E eu me lembro, na verdade, eu comemorei meu aniversário durante aqueles 2 meses e meio de bombardeios, e eu estava fazendo 12 anos, e ainda me lembro daquela cena, na verdade. Estávamos fazendo uma pequena festa de aniversário em um clube de tênis aqui perto. Então, como crianças, claro, estávamos assustados. Estávamos com medo. Não sabíamos o que o amanhã traria.
Mas ao mesmo tempo, você sabe, como criança, você realmente não tem as preocupações que os adultos têm, então você está vivendo o momento. E para nós era ótimo que pudéssemos passar mais tempo jogando tênis e nos divertindo do que na escola, especialmente nos dias de sol. Então era como, ótimo, sabe, podemos fazer isso juntos e não precisamos ficar sentados, sabe, por horas e horas, mas podemos realmente brincar e nos divertir. Então você não teve aula ou, desculpe, não houve aula nesse período? Absolutamente não. Não, foi cancelado. Cancelaram tudo mesmo. Sabe, muitas pessoas fugiram e só, não é? Quer dizer, foi uma dessas coisas que não foi de um dia para o outro. Fomos avisados meses antes de acontecer. Mas nós acho que a grande maioria das pessoas realmente não acreditou que isso fosse acontecer. Realmente, sabe, tipo, imaginar que você está aqui sentado e vê aviões jogando bombas aqui e ali. Quer dizer, e tudo está tremendo, e as janelas estão quebrando, e todo mundo está gritando, e a cidade toda, quer dizer, o país inteiro foi basicamente bombardeado. E foi por causa da parte da Sérvia naquela época, e era Kosovo que estava, e a coisa toda, quero dizer, sem entrar em política, porque fica feio, mas foi uma dessas coisas em que você simplesmente não sabe como reagir. E acho que essa sensação de insegurança, a sensação de impotência simplesmente é terrível porque nós, como seres humanos, gostamos de ter controle do ambiente em que vivemos, do que vamos fazer das nossas experiências diárias e rotinas. Não saber o que acontecerá a seguir é simplesmente apavorante, especialmente quando essa incerteza é causada por conflitos. E isso foi completamente tirado de nós, de maneira abrupta, e havia esse poder superior vindo de cima que poderia fazer qualquer coisa, sabe, a qualquer pessoa. Você poderia ser um dano colateral a qualquer minuto, basicamente. E, infelizmente, isso gerou um sentimento constante de insegurança e medo entre todos nós. Então você via as bombas caindo todos os dias? Todos os dias? Sim. Eu não vi pessoalmente. Eu ouvi, claro, eu senti profundamente. Tenho essa imagem ainda na minha mente, onde quer que eu vá. Acho que foi na primeira semana, quando começou, e estávamos ainda muito... Você sabe, óbvio, com medo. E nós corríamos para os abrigos, e a irmã do meu pai, minha tia, ela morava com a família dela, a cerca de, 1 quilômetro do nosso prédio. Nós morávamos em um prédio, ela morava em outro prédio, e o prédio dela tinha abrigos subterrâneos, e o nosso não tinha nenhum. Então, literalmente todas as noites, nas primeiras semanas, nós sempre corríamos por volta de 2, 3 da manhã. Foi quando começou, você sabe, as bombas. As bombas começaram a cair. Sim, exatamente. Foi um período muito assustador. Era quando íamos pra lá, né? Nós apenas acordávamos, você sabe. Arrumávamos nossas coisas, chorávamos um pouco, gritávamos, seja o que for, e pegávamos nossas coisas essenciais, e íamos pra lá, sem pensar 2 vezes. Passamos 2 semanas, a maioria das noites, naqueles abrigos subterrâneos. E eu lembro, acho que numa das primeiras noites. E você vê, é obviamente no meio da noite. Está, você sabe, escuridão total. E de repente, você vê esses flashes de luz por toda parte, iluminando o céu de maneira assustadora. Nossa! Explosões, e você sente o chão tremendo sob seus pés. Foi uma experiência devastadora. Eu me lembro de nós correndo. Foi uma noite. Foi, acho que a 3ª noite, 2ª ou 3ª noite de bombardeios. E eu tinha 12 anos. Tenho 2 irmãos mais novos. O irmão do meio tinha 8. O irmão mais novo tinha 4. Então, o irmão do meio estava correndo também com nosso pai. E minha mãe estava carregando, o mais novo eu estava atrás. E eu derrubei algo. E então estava perdendo meu equilíbrio. E eles não me ouviram por causa do barulho. Era muito alto. Estava longe. E eu estava com medo de ser deixado sozinho. Enquanto eu estava correndo, tropecei em uma pedra. Eu caí e me virei. E então pude ver isso. Eu não sei, é um avião F-16 ou algo assim. Eles chamam de invisível. Ele simplesmente voou muito rápido e largou algo lá. E isso tudo me deixou nervoso. Estava muito perto. Era o hospital militar em que eu estava pensando e que tanto marcou minha vida. Não quero dizer, apenas aquelas imagens ficam na sua mente para sempre. Mas ao mesmo tempo, como eu estava te dizendo, sinto que essa experiência me moldou na pessoa que sou hoje, me ajudou a ser mais grato pela vida e por tudo que tenho. Dou mais valor. Sou mais agradecido. E só por causa de tudo que aconteceu nesses 10 anos, na verdade. Porque depois da Primeira Guerra até a Segunda Guerra, todo o país estava em uma situação muito delicada.
Tivemos embargo, não havia importação de bens essenciais. Assim tivemos que improvisar. Foi uma falta de, você sabe, falta de gasolina para carros e outros veículos. Havia dificuldades também com produtos básicos como pão e leite. Você tinha filas de pessoas, filas muito longas, logo você tinha que esperar, horas para conseguir pão. E todas essas diferentes coisas que aconteceram me fizeram a minha família e todas as pessoas da Sérvia mais resilientes e capazes de enfrentar adversidades com mais força e mais determinação. Apenas mais fortes, sabe, para qualquer desafios que enfrentamos na vida, ou qualquer adversidade que esteja por aí. E eu acho que algumas pessoas talvez fiquem presas nessa emoção de talvez ódio e apenas um sentimento de vingança. Eu não sou assim de verdade, e não acredito que isso seja a coisa certa a fazer, porque você se sente como um prisioneiro das suas próprias emoções na vida, porque você não pode culpar ninguém. Você não pode culpar os povos de qualquer país pelo que aconteceu, porque eles não são os culpados. Não é culpa deles, sabe? Você sabe algumas coisas. Talvez decisões de alguns chefes de Estado, ou de militares, ou seja lá o que for, coisas desse tipo. Mas no fim do dia, se você carregar isso para toda a sua vida, quero dizer, isso realmente faz alguma diferença para você? Vai enriquecer sua vida. Quero dizer, não vai de verdade. Então, é melhor deixar isso para trás e aprender a seguir em frente. Você não pode pedir às pessoas para simplesmente esquecer. E isso é uma coisa que eu percebi, porque eu tive a sorte de não perder ninguém que é próximo a mim. Sei que muitas pessoas não tiveram a mesma sorte, e sou grato por isso todos os dias. Sinto que essa experiência moldou minha perspectiva de vida de maneira profunda. Isso é bom. Minha família, meus irmãos, todos estão bem. Estão saudáveis também, sabe? Os primos e tal. Todo mundo está bem. Mas eu conheço pessoas que perderam os pais, perderam alguém muito próximo. E eles perderam suas casas, eles perderam vidas. E tiveram que recomeçar do zero. Eu acho que quase 500 mil de refugiados. E ainda mais, quero dizer. Deus sabe quantas pessoas morreram. E você ainda pode ver. Um dia espero que você venha a Belgrado e ainda verá os traços disso. Você ainda vê edifícios que são ruínas desde 99, o que é impressionante. E é curioso, mas usam isso como uma atração turística hoje em dia também. Seja como for, é difícil pedir às pessoas, ei, simplesmente esqueça. Você não pode esquecer isso. Você não pode. Sabe, É uma daquelas coisas que está profundamente, eu acho, arraigada, gravada no seu subconsciente, nas suas emoções, na sua memória e no seu coração. Mas eu acho que você pode superar isso e deixar isso para trás. E isso é algo que realmente foi importante para mim, que eu senti que consegui fazer por mim mesmo. E muitas pessoas conseguiram, mas muitas pessoas também não conseguiram então. Mas as feridas estão abertas. Sabe isso? Isso aconteceu. Quer dizer, o que é 99? É quase, você sabe, 20 anos atrás. Então ainda está. Está relativamente fresco na memória. Foi na sua infância? Sim. Pré-adolescência, acho. Antes de você se tornar adolescente. Sim. Foi intenso, cara. Foi. Nem consigo imaginar. Sim, é intenso, sabe? Acho quando eu... 2 meses e meio todos os dias. É por isso que, quero dizer... Me dói toda vez que ouço falar de refugiados, toda vez que ouço sobre bombardeios, sobre guerra e o que está acontecendo. Você sabe, na Síria e no Oriente Médio. É a quantidade de pessoas. É assustador. E a Síria? Vamos pegar a Síria, por exemplo. Quero dizer, tive uma experiência incrível. Acho que nunca chorei tanto na minha vida. Tornei-me embaixador da boa vontade da UNICEF para a região há cerca de 10 anos atrás. E então, nesse meio tempo, tornei-me o embaixador global. E ao me tornar embaixador global, alguns anos atrás, comecei a fazer diferentes coisas para a UNICEF, porque minha fundação e a UNICEF estão colaborando. E eu me lembro claramente que foi há cerca de 1 ano e meio, durante uma missão humanitária particularmente intensa. Foi recente. Quero dizer, quando toda a guerra na Síria começou, foi um grande acontecimento na Europa, pois teve bastante impacto. Porque provavelmente 1/3 ou 1/4 do país simplesmente foi embora. Você consegue imaginar? Você tinha 12 milhões de pessoas na Síria e simplesmente foram 3 ou 4 milhões que tiveram que deixar o país em busca de segurança e uma vida melhor. Loucura. E provavelmente ainda mais hoje em dia. Porque eles perderam casas, perderam suas vidas normais, perderam seus entes queridos. E com a pergunta na cabeça, o que vamos fazer?
Então, eles querem procurar abrigo e segurança. Eles querem ir para algum lugar que lhes ofereça um teto sobre suas cabeças, uma segurança, uma oportunidade e ajuda social que não tem em seu país, porque está completamente devastado. Está completamente destruído. Então, muitos milhares e dezenas de milhares, centenas de milhares de refugiados passaram pela Sérvia para ir para a Alemanha, Áustria e, eu acho, os maiores países da Europa. Portanto, nós estávamos claramente em seu trajeto natural. Certo? Então eu fui visitar um desses tipos de locais que a cidade oferecia como lugar de descanso, abrigos, casas, sabe, tipo, casas temporárias para as pessoas que estão de passagem. E era um dos hotéis, na cidade de Belgrado. E eles deram a elas toda a falha do saguão, todo o andar. E quando cheguei, já começo a sentir isso, e eu, obviamente, faço muito pela minha fundação e tal. E isso toca nossos corações porque vamos falar sobre isso em breve, mas focamos muito na educação. E é uma coisa completamente diferente e muito necessária. Sabe, você não vê tanta devastação, dor, sofrimento por aí. Você vê isso, mas não tanto quanto aqui. Então eu sabia, meio que podia prever o que iria acontecer e o que me esperava. Eu começo a sentir, de repente, essas emoções intensas, porque tive sorte. Eu não fui um refugiado, mas tenho muitos amigos e conheço várias pessoas ao meu redor que são refugiados das guerras durante os anos 90. Então, quando entro, tem uma câmera lá. Acho que era da CNN e algumas outras câmeras. E eles queriam que eu gravasse uma mensagem para as pessoas estarem lá, sabe, pedir ajuda, arrecadar fundos para ajudar os refugiados e construir casas para eles e tal. Então, quando cheguei lá, você vê diferentes quartos destinados às entrevistas com equipamentos, luzes e microfones. E tudo parecia muito organizado para capturar todas as histórias dos refugiados. Tem uma sala de jogos, depois tem uma sala de descanso e tal. E a expressão no rosto dessas pessoas era algo que era de impacto. A primeira impressão foi tipo dor, insegurança, devastação, tristeza. É só tudo isso. Todas essas emoções e simplesmente estavam apáticos. Parecia que tinham passado por uma situação extremamente difícil. Algo que abalou profundamente suas vidas e deixou marcas visíveis. Sabe, literalmente, estavam apáticos. Tipo, eles não sabiam o que estava acontecendo. Quero dizer, eles pensavam, ok, estamos aqui agora, mas para onde estamos indo? Parecia que estavam presos em um limbo, sem direção ou objetivo claro. Cada um olhava para o outro em busca de respostas, mas ninguém tinha certeza de nada. Para onde estamos indo? O que vai acontecer? Onde está nossa vida amanhã? Então, enquanto estou entrando nessa pequena área de recreação para crianças, há muitas crianças lá brincando. Então eu as observo por um tempo, e daí um dos voluntários me diz: por que você não se junta a elas? Tente participar também. Então eu não sabia como reagir. Honestamente, eu estava lá. Eu queria estar com elas, mas ao mesmo tempo, eu não queria invadir o espaço delas porque, sabe, eu podia sentir as emoções no ar. Eu podia sentir o que elas estavam passando. Tinham crianças por toda parte, e havia algumas crianças ao meu redor, e nós começamos a brincar com brinquedos e medir coisas e tal. Foi uma experiência memorável, cheia de risos e momentos especiais. Foi muito legal. E então, de repente, alguém toca no meu ombro. Era uma das pessoas da UNICEF, e ela veio acompanhada pela mãe de uma criança com quem eu estava brincando anteriormente naquela tarde. Era uma menina adorável, com cachinhos loiros que provavelmente nem tinha 2 anos, 2 anos e meio no máximo. A funcionária me disse gentilmente que a mãe dela havia chegado para buscá-la, e que infelizmente estava na hora de ir embora. Eu dei um último abraço na menina, e ela acenou para mim antes de ser levada. E eu pensei comigo mesmo. Ainda hoje, penso comigo mesmo, para onde eles vão? O que vai acontecer? E depois, o que restará? Quero dizer, isso é muito cruel. Desculpe, eu fico muito emocionado com isso. Às vezes me faltam palavras, entende? É difícil de explicar. Sim. Porque eu não sei onde eles estão. Para onde eles foram, sabe? É como ter essa menina e a mãe levando um menino de 6, 7 anos. E essa menina, e eles estão, você sabe, eles estão viajando para onde ninguém sabe onde, a pé, sem casa, sem nada atrás deles, nem na frente deles. Então eu deveria falar algo na câmera, mas eu não consegui. Eu estou tipo, pessoal, tipo agora. Eu quero dizer, eu não consigo falar. Eu não consigo falar porque é uma dessas coisas que quebra seu coração, sabe? É só, desculpa. Isso é o quê?
Isso é o que a guerra faz com as pessoas. Isso é o que a guerra faz, mas ao mesmo tempo, sabe, eu sou muito grato por ter passado por isso, por essa experiência, por, sabe, guerras dos anos 90 e todas essas coisas, porque isso me tornou mais humano. Isso me tornou mais conectado com outras pessoas, porque eu, sabe, qualquer coisa que aconteça no mundo, eu sei que todos nós estamos passando por isso. Por essa experiência de tentar viver, tentando tirar o melhor dessa experiência de vida para nós mesmos. E eu acho que passar por essas emoções e essas experiências no passado só me permitiu ser apenas de coração mais caloroso para com as pessoas e ter mais empatia e compreensão. Isso realmente me ajudou a ver o mundo de uma forma diferente, enxergar o sofrimento alheio com mais compaixão e a valorizar a paz e a união. E eu sinto que recebo o mesmo e... Sim, quero dizer. Sim, mas às vezes me pergunto se realmente é o suficiente. Nossa. Obrigado por me deixar compartilhar isso. Desculpa. Foi uma daquelas coisas que realmente, simplesmente permanece com você. Sempre. Permanece com você. E eu gosto de olhar para trás. Por mais que me machuque, gosto de voltar a isso e entender o que tenho na vida e o quão rápido posso perder tudo se eu não valorizar adequadamente, se eu não estiver vivendo no presente. E saber que ainda hoje há pessoas passando por tudo isso. E nós estamos nessa vida incrível, sabe, tendo a sorte de ser bem-sucedidos e sermos ouvidos. Tudo o que dizemos, há milhares de milhões de pessoas te seguindo, eu mesmo, crianças que estão olhando para nós e dizendo, ok, isso é algo que posso usar para ser melhor e quero ser como ele. Acho que ter isso no meu subconsciente e todas essas experiências no passado, e nunca esquecer disso, me mantém com os pés no chão, me mantém ciente de que tudo o que digo é ouvido, sabe, em lugares que realmente precisam do conselho, de ajuda, da sua luz. É uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito gratificante perceber o impacto positivo que podemos ter nessas vidas e em comunidades inteiras. Então é tudo sobre compartilhar essa luz, espalhar alegria e compartilhar esse amor com todos ao nosso redor. Sim. Uau, cara. Qual foi a maior lição que você aprendeu com a guerra, com toda aquela experiência, pessoalmente? A maior lição que eu aprendi é, provavelmente, que eu devo sempre ser gentil com qualquer pessoa, independentemente da experiência que ela esteja passando, porque você nunca sabe. Você nunca sabe o que uma pessoa está realmente passando. E você deve sempre ser gentil porque existe algo que chamamos de Deus, universo, anjos. Existe essa força superior acima de nós e aqui neste planeta que vai nos ajudar a viver uma vida próspera, ser felizes, ser saudáveis, ser alegres, ter paz se realmente respeitarmos e apreciarmos a nós mesmos e aos outros nesse processo também. Quando emitimos bondade e compreensão, criamos um ciclo de energia positiva que retorna para nós de diversas formas. Além disso, ao sermos gentis, mostramos nosso melhor lado, inspirando outros a fazer o mesmo e a criar um ambiente harmonioso. Uau! Agora, você conseguia pensar em tênis? Você tinha esse sonho de ser o número 1 aos 4, 5, 6 anos. E depois, durante o período de guerra, você ainda pensava, isso é algo que eu ainda posso fazer ou... Eu não fazia ideia de onde estaria amanhã, com essas bombas explodindo tão perto de mim. Você conseguia praticar? Você não tinha certeza? Você só estava tentando, sabe? Eu estava praticando para valer. Eu estava mesmo. Como eu te disse, meu tempo era escola. Não escola exatamente o que quero dizer. Eu gostei da escola. Acho que é ótima. Mas ao mesmo tempo, eu gostava de estar mais na quadra de tênis, sabe? Porque eu estava completamente apaixonado por isso. E simplesmente era uma paixão enorme minha. E comecei a melhorar cada vez mais. E comecei a ganhar alguns torneios locais. Eu tinha 11, 12 anos, e durante aqueles 2 meses e meio de bombardeio, nas 2 primeiras semanas, estávamos tipo, ok, vamos apenas sobreviver, nós realmente só pensávamos nisso. Não sabemos o que vai acontecer. E então, depois da 2ª semana, estávamos tipo, ok, isso vai acontecer. Só Deus sabe quanto tempo vai durar, então podemos continuar vivendo nossas, digamos assim, vidas normais, o que quer que isso seja. O que quer que isso seja, sabe? E passei muito tempo nas quadras de tênis. E tivemos muitos torneios. E realmente me lembro, não participei, mas estava lá em todos eles assistindo. Eu ainda era jovem, muito pequeno, mas havia pessoas que organizavam essas chamadas atividades de grupo-alvo. Porque estavam bombardeando nossas pontes também. Então eles iriam até uma das pontes mais importantes que conectam as 2 partes importantes da cidade.
As pessoas iam lá literalmente mais ou menos todos os dias com camisetas que tinham tipo um alvo desenhado nelas e também desenhado em seus rostos. Eles tipo desenhavam alvos no topo de suas cabeças e isso mostrava o perigo constante que enfrentávamos, tornando tudo mais real. Eles cantavam músicas animadamente. Eles iam, sabe, juntos, unidos. E essa era tipo uma mensagem lá fora. Ok, somos os alvos. Tente fazer algo agora se puder. Tipo, uau, isso somos nós. Estamos aqui, então, felizmente, nada aconteceu lá. Mas isso foi o quão poderoso foi. Ah, você sabe, toda essa experiência foi uma chance para as pessoas se unirem e ajudarem umas às outras. Foi devastador. Foram todas essas coisas sobre as quais conversamos. Mas se há algo positivo nisso, é que as pessoas sobreviveram por causa disso. E superamos isso como pessoa, como país, porque estávamos juntos. Estávamos unidos. E conversamos sobre isso outro dia no almoço que eu estava um pouco, reclamando para você sobre os sérvios, que não somos unidos quando deveríamos ser. Certo. Estamos unidos. Eu te conto essa piada. Sim. Então, eu acho que especialmente as gerações mais jovens naquela época estavam tipo, ok, esta é a nossa hora de ser rebeldes, porque quando você é mais jovem, você é rebelde. Você quer fazer parte dessas atividades e sabe, o que for, e é divertido. Então tentamos transformar isso em diversão. Sim. Sabe, tanto quanto podíamos durante os bombardeios. Então, quando você começou a acreditar completamente em si mesmo que poderia conseguir o que queria no tênis? Quando a crença se firmou para você dizer, sim, isso é possível para mim. Ah, muito cedo. Eu já sabia. Eu vou me tornar o número 1 do mundo. Tipo eu. Eu tinha 7 anos. Acho que tinha. Provavelmente foi o primeiro. E isso foi o primeiro programa de TV que eu tive. Tipo, eu era incrível. Eu fui convidado em um desses programas infantis e em um nacional. Algo assim. E eu disse isso. O tênis é meu compromisso, é minha obrigação, é algo que tenho que fazer. Quer dizer, eu já era assim. Eu era tão disciplinado, sabe, naquela época. E dizem que existe uma grande citação famosa sobre isso. Disciplina é essencial. É a ponte entre os sonhos, entre metas e realizações. Certo? Então qualquer coisa na vida que você imagina fazer, você tem que ser disciplinado. Sabe, disciplinado espiritualmente, disciplinado nos esportes, em qualquer coisa, na sua família, nos seus relacionamentos. Então, muito cedo, acho. E meus pais e minha mãe do tênis, Jancy, eles impregnaram profundamente essa disciplina em mim. E então eu sabia, quero dizer, já com 7, 8 anos, eu pensei, ok, é isso que vou fazer pelo resto da minha vida, não importa o que aconteça. Eu sabia, era muito claro. E o que é estranho nisso é que, sabe, se você levar em consideração todas as circunstâncias em que eu cresci como uma criança, era muito estranho. E havia eram muitas pessoas que riam disso. E eram meus pais. Quero dizer, meu pai teve que, você sabe, ele passou por tanto. Sou profundamente grato a ambos os meus pais. E meu pai pegou dinheiro emprestado de pessoas que o perseguiam de carro. Quero dizer, você não imaginaria as experiências que ele teve. Nós tivemos que passar por muito para que eu pudesse viajar para os Estados Unidos, por exemplo, pela primeira vez na minha vida. E durante aqueles anos 90, quero dizer. E por causa do embargo e todas as coisas, a taxa de criminalidade aumentou. Então havia muito, sabe, sequestro e coisas diferentes, como assaltos e furtos. E não é nem perto assim agora. Agora é ótimo. É fantástico. É seguro e está tudo bem. Mas durante aqueles 7, 8 anos, foi realmente muito difícil para mim. As pessoas estavam se virando e lutando pela vida, basicamente sobrevivendo. É uma questão de tipo, se você pega um pão ou 2 pães, isso realmente faz diferença. Você precisa ficar na fila, e Deus sabe se você vai ter ou não pão em uma semana, sabe? Então era literalmente esse tipo de modo de sobrevivência para todos, entende? E eu acho que desde cedo na minha vida, eu sabia o que queria fazer, mas não apenas o que queria fazer, mas o que eu queria alcançar, qual seria a minha realização no que eu faço. E eu acho que porque eu tinha esses objetivos na vida, eu consegui ter a clareza mental necessária para de alguma forma estar onde estou no tênis. E André Agassi é o meu treinador agora. Tenho orgulho de tê-lo na minha equipe. Ele sempre diz, no tênis você trabalha de cima para trás, tipo, basicamente definindo uma meta e depois trabalhando. E você sabe exatamente como vai ser toda a temporada. Porque, ok, isso é o que eu quero. Esse é meu objetivo para a temporada.
Então, deixe-me trabalhar para esse momento. E então essa é provavelmente uma definição de como me senti naquele momento mentalmente. Com dedicação e esforço, tudo se encaixa perfeitamente. E, sabe, os planos que eu tinha, as visões que eu tinha 7 anos. Eu estava fazendo tipo de plástico ou papel. Eu estava fazendo o troféu de Wimbledon. Eu estava vivendo a minha fantasia, sabe? E coisas assim. Então foi muito, muito claro na minha mente que essa seria a minha vida, minha missão, e eu não poderia estar mais certo. Você já duvidou de si mesmo quando se tornou um profissional e enfrentou grandes jogadores pela primeira vez? Você já teve dúvidas ou sempre pensou, posso vencê-los, posso ser o melhor? Ah, sim, tive muitas dúvidas e muitos momentos de incerteza. Acho que isso é normal, principalmente quando você está em um alto nível. Provavelmente o que mais se destaca foi em 2010, quando eu já era o número 3 do mundo. Eu já era vencedor de um Grand Slam. Era um jogador estabelecido no top 5 do mundo, sabe? Já fazia uns 3, 4 anos antes disso. Então, inevitavelmente, eu já estava nesse cenário competitivo. E ganhei meu primeiro Grand Slam no Aberto da Austrália, em janeiro de 2008. E eu tinha 20 anos. Foi um sonho realizado, toda a trajetória até ali. Quero dizer, fui muito bem sucedido nos dias de júnior e tudo mais. Eu simplesmente tinha essa carreira em ascensão e trajetória no tênis, na minha vida. E tudo estava indo muito bem, sabe? Estava simplesmente maravilhoso. Tudo estava ótimo, melhor do que eu havia imaginado. E de repente, tive um período de 2 anos e meio, 3 anos em que não ganhei um slam, realmente. Consegui me manter como, sabe, número 3, 4 do mundo, mas eu simplesmente lutei muito. E para mim, ser número 3 do mundo não era suficiente. Eu não estava satisfeito com isso. E eu sempre volto e digo, ok, quando eu tinha, sabe, 7, 8 anos, meu sonho, meu objetivo de vida sempre foi ser número 1 e vencer o Wimbledon. É isso, sabe? E eu preciso alcançar isso de qualquer maneira. Porque, no fundo, eu sabia que tinha potencial para ser o melhor e conquistar meu lugar na história. Sim. Então, mas depois disso eu cheguei. Eu cheguei ao tipo de ponto baixo mentalmente na minha carreira. Acho que foi depois do Roland Garros, você sabe. Um dos 4 slams. E eu perdi. Estava ganhando por 2-0. Eu perdi por 5 sets nas quartas de final contra um cara chamado Jürgen Meltzer. Ele estava no top 10 do mundo, um jogador muito bom. Mas eu tinha o jogo na mão, quer dizer, eu tinha a partida e simplesmente perdi, e tive um colapso mental. Eu me lembro de ir primeiro aos meus pais, e falando sobre isso e aquilo, e eu simplesmente chorei e pensei, talvez isso realmente não valha a pena. Não sei se devo continuar. E eles, bem, meu pai disse, seja forte, sabe? Não, essas coisas. E eu disse, ok, mas não foi o suficiente. Sentia que precisava pensar mais sobre isso. Sentia que precisava compartilhar mais. Então, fui ao meu treinador, na época, Marian Vida, e um dos meus melhores amigos da vida, e meu ex-fisioterapeuta, Milan, e estava no quarto deles, e me lembro de sentar no chão, e novamente, tive outro colapso, e disse, eu não sei. E eles disseram, ok, não se apresse, e vamos apenas, primeiro, ok, respirar, e nos acalmar, e então vamos olhar para trás, sabe? E eles foram realmente sábios por me dizer, vamos olhar para trás primeiro. Porque você começou a praticar este esporte e todo o resto, e você ama isso ainda. Deixe de lado o que você quer alcançar. E naquele momento percebi que precisava redescobrir minha paixão pelo esporte, sem a pressão dos resultados, e foi um grande alívio. Sim. O que você quer fazer, sabe? Mas vamos lá. Você realmente gosta de segurar uma raquete na sua mão? E então eu fico tipo, na verdade, eu gosto. Eu realmente amo segurar uma raquete na minha mão. Seja em um Grand Slam, na quadra central, finais, qualquer coisa. Ou em uma quadra pública normal. Eu ainda gosto de jogar pelo prazer de jogar. Eles dizem, bem, esse é o seu ponto de partida. É isso que você precisa acessar. E leva um pouco de tempo. E literalmente eles achavam que isso ia levar algumas semanas. No dia seguinte, eu disse, ok, estou de volta no jogo. Vamos lá. Vamos continuar. E eu nunca mais olhei para trás desde aquele momento. E eu me lembro que o próximo torneio foi Wimbledon. Provavelmente joguei as semifinais. E depois disso ganhei a Copa Davis com meu país, com meus companheiros. No final de 2010, esse foi um dos destaques da minha carreira. E depois disso, tive uma sequência de 43 vitórias consecutivas e me tornei número 1. Quanto tempo levou isso? Quase 6 meses. 6 meses sem perder uma partida? Sim. Foi um set, mas não um jogo. Não foi partida. É mais ou menos isso.
É uma longa história e um pouco confusa, mas basicamente foi com o McEnroe e eu temos o recorde pela maior sequência. Ok, na verdade é que se você for online, verá John McEnroe 42, Novak Djokovic 41, praticamente um empate. Ah, não. Por quê? Porque eles não contaram as 2 partidas dos caras que desistiram das partidas contra mim. Então não as contaram como vitórias, e eu teria os 40. Ok, John, você conseguiu. Ok, você conseguiu. Então é isso, John. Sim. Sinto que você estava concentrado. Com toda certeza. Foi inacreditável e isso me deu asas. Quer dizer, eu senti, sabe? De repente eu comecei a ter a sensação de jogar e jogar livremente. Tipo, entre ganhar o primeiro slam e aquele momento, foram 3 longos anos, e eu sentia que estava jogando pelos motivos errados. Eu estava jogando porque queria conseguir, queria ser honesto, queria levantar troféus, queria fazer isso e aquilo. Eu realmente não queria. E isso está tudo bem, mas isso é secundário. O primeiro, sabe, a motivação primária, por assim dizer, precisa ser o que te inspirou a começar a jogar, o que te fez se apaixonar pelo esporte. E isso é o amor, a alegria, a paixão por ele, de jogá-lo, sabe? E então, de repente, me tornei a criança que eu era quando comecei, e isso foi incrível. Me senti com tanto poder e energia, e eu só não podia parar de sorrir. Exatamente. Nunca mais olhei para trás depois disso, pois queria seguir em frente. Cara, surpreendente. Temos alguns minutos restantes e quero fazer várias perguntas. Então, vou ser muito consciente disso. Do que você mais se orgulha que talvez muitas pessoas não saibam, talvez que não seja um grande anúncio público, mas algo que você fez recentemente ou em qualquer momento da sua vida que te deixa mais orgulhoso, e talvez seja algo que as pessoas conheçam. Ok, então, eu geralmente não gosto de me elogiar. Eu realmente não sinto isso. Eu geralmente deixo isso para outras pessoas fazerem, sabe? E também não vivo isso. Não me alimento dos elogios de outras pessoas, porque encontro minha felicidade dentro de mim mesmo. Não coloco minha felicidade em terceiros. Acho que trabalhar no meu próprio caráter, nas minhas virtudes e características, sabe? É algo que é essencial para mim. E ser capaz de estabelecer esse tipo de paz interior e felicidade na vida, independentemente do que está acontecendo externamente, é essencial porque me mantém conectado comigo mesmo, com outras pessoas, com o planeta, com o universo. E isso é o que realmente importa. Esse é o ponto de partida. As coisas que fiz, eu fiz de fato com meu coração puro e intenção sincera, buscando sempre fazer o meu melhor em tudo que eu faço. Então é difícil escolher uma, porque eu lembro de tantas histórias boas que aconteceram aqui. Durante os bombardeios, lembro-me de andar pelo nosso bairro e meio que compartilhar a comida sem famílias, sem crianças, dando roupas, porque não é algo muito especial, mas parecia muito especial naquela época para mim e para os outros. Fiz muitas outras coisas depois, filantropicamente, por mim mesmo, individualmente e também com nossa fundação. Mas, voltando aos tempos de guerra, acho que isso é algo que provavelmente se destaca e algo de que me orgulho muito. Estou orgulhoso de meus pais, que também foram capazes de me dar esse tipo de educação, e, eu acho, uma consciência aprofundada sobre o fato de que não estamos sozinhos neste mundo e que precisamos compartilhar, porque compartilhar é cuidar e vice-versa. Eu me lembro de andar pelo bairro e simplesmente oferecer meu calor, minha amizade, meu amor e o que quer que eu tivesse naquele momento. Às vezes isso significava abrir mão de algo que eu queria, mas fazia com alegria. E senti mais amor do que provavelmente já senti em toda a minha vida. Quero dizer, é um daqueles momentos em que, você sabe, na maior adversidade, é ali que seu eu mais puro surge. É como se diante dos grandes desafios, a gente fosse obrigado a se conectar com a essência mais genuína do nosso ser. É nesse campo minado de dificuldades que a gente descobre forças que nem sabia que existiam e de repente tudo faz sentido de uma forma mais profunda. Esses momentos revelam quem realmente somos. Então provavelmente isso é algo que mencionei anteriormente e que realmente acho muito legal e interessante. Qual coisa que você mais ama na sua esposa? Honestidade e compaixão, com certeza. E ela? Quer dizer, nós nem podemos. Nós, como homens, jamais poderemos imaginar o que uma mulher passa. Especialmente, você sabe, mulheres que têm a experiência de se tornarem mães e tudo isso, e estarem ali, cuidando de seus filhos. Passar pela gravidez, é outro nível. É outro nível de sacrifício.
É outro nível de dor, mas é outro nível de amor e dedicação. Você sabe, a família é o que realmente importa. E ter ela na minha vida é uma das maiores bênçãos que eu poderia pedir, para ser honesto. A coragem e a força que vejo nela são inspirações diárias para mim. E até hoje, eu tento sempre me lembrar do que eu tenho e do que nós temos e de quão grato eu sou. São esses momentos que realmente nos definem e mostram o que é verdadeiramente valioso na vida. É tudo para mim. Isso é legal. Isso é chamado as 3 verdades. Se este fosse seu último dia, daqui a muitos anos, e por qualquer motivo todos os vídeos e entrevistas sumissem, e ninguém mais tivesse acesso às suas informações, mas você tivesse um papel e uma caneta para escrever 3 coisas que sabe serem verdadeiras, ou as 3 lições que aprendeu e compartilharia com o mundo, e isso é tudo o que eles terão para lembrar de você. Essas 3 verdades, quais seriam? Forte essa pergunta, hein? Precisa ser, tipo, uma única palavra ou pode ser uma frase, um parágrafo completo? Provavelmente eu diria 3 lições. Sim, eu provavelmente diria: viver livremente sem culpa, respirar profundamente e amar completamente. Simples. E realmente é isso. Você sabe estar em sintonia consigo mesmo e com os outros e apenas estar presente. E se eu tiver que escolher um desses 3, que eu acho que é provavelmente a maior e mais simples e estranha lição que aprendi na minha vida, é respirar profundamente e aprender a respirar. Porque quando você aprende a respirar, que é algo que a gente toma como certo hoje, você aprende a viver no momento, a estar consciente de si mesmo. Você, de repente, observa as coisas de uma perspectiva diferente. Você não é tão impulsivo, talvez, sabe? E de repente, tudo se abre, porque falamos sobre isso há 1 minuto e a vida parece mais plena. Você tem ajuda? Temos. A natureza está lá. O universo está lá. Há algo, e ninguém pode negar. Há algo que está lá fora cuidando de nós, nos apoiando, nos amando. Mas se fechamos nossas portas e vivemos em uma casca, como podemos receber ajuda e orientação? Precisamos estar abertos para realmente perceber e receber tudo isso. Você tem que abrir algumas janelas, certo? Portas, e eventualmente não ter casca. E é por isso que, sabe, viva sem casca. Apenas seja autêntico, seja original. Sabe, trilhe seu próprio caminho. Não tenha medo de ser único. Sim. Não siga apenas os caminhos que a sociedade está te dizendo para simplesmente seguir. Precisamos de mais criatividade neste mundo. Precisamos de mais inovações. Precisamos de mais pessoas que sejam livres. E a sociedade de hoje está nos moldando para sermos um pouco seres robóticos. Simplesmente tem que fazer isso. Você tem que pagar isso, tem que fazer aquilo. Tem que seguir isso. Tem que tomar aquilo, sabe? Apenas tente. Tente entender qual é a melhor experiência para você, o que você sabe, mas ao mesmo tempo, viva livremente e compartilhe isso. Poderoso. Como podemos te apoiar melhor? Qual a melhor maneira? Certifique-se de que o seguimos nas redes sociais. Há alguma forma de apoiar a fundação ou a grande causa? Deixo isso totalmente com você. Que a melhor coisa que você pode fazer por mim, com certeza, é fazer o melhor por você. Aí está. É isso. Lá vamos nós. Bem, antes de fazer a pergunta final e deixar você ir, quero te reconhecer por um momento, Novak, pela sua incrível capacidade de viver seus sonhos, mas também por inspirar o mundo com seus sonhos e não fazer tudo sobre você. Você é verdadeiramente um cidadão global do amor e do respeito. E para mim, é realmente inspirador ver que alguém como você está no mundo agora. Porque quando há tanto ódio acontecendo, especificamente na América, você passou pelo pior do pior e saiu do outro lado com um coração tão generoso. Então eu te elogio por tudo o que você faz pelo seu país e pelo mundo, todos os dias. Você é um ser humano incrível. Sim, meus sinceros agradecimentos, irmão. Obrigado. Eu preciso, antes de você continuar, Sim. agradecer imensamente por compartilhar esse amor também. Obrigado do fundo do meu coração por trazer pessoas com histórias inspiradoras e emocionantes. Obrigado de novo por compartilhar a paixão pela vida e pela grandeza com todas as pessoas, porque é isso que realmente precisamos para inspirar as pessoas a terem coragem de sonhar e as crianças, porque hoje precisamos disso mais do que nunca. Então, meu muito e mais sincero obrigado por isso. É muito nobre da sua parte.
Sim, exatamente. A última pergunta é: qual sua definição de grandeza? Eu pensei que você nunca fosse perguntar isso. Eu fiquei tipo, ok, eu preciso dar um jeito. Não, minha definição de grandeza para mim é o propósito. Se você encontrar seu propósito, você vai dar propósito para os outros também. Simples assim. E você e eu, como figuras públicas, temos essa responsabilidade, sabe? Ainda mais. E eu acho que em qualquer nível que você esteja na sociedade, ou qualquer experiência pela qual você passe, você vai maximizar sua experiência de vida. Isso somente acontecerá se você encontrar um propósito. E as pessoas encontrarão seu propósito porque elas vão se relacionar com o mesmo propósito que você está definindo e que você está irradiando e demonstrando através de suas ações e valores. Afinal, somos todos influenciadores de alguma forma, impactando a vida dos outros. Certifiquem-se de seguir esse homem em todas as redes sociais. Nem falamos sobre a mentalidade no tênis, hábitos, rituais e rotinas. Isso ficará para outra vez quando você estiver de volta a Los Angeles. Faremos isso, ou quando eu estiver em Belgrado, na Sérvia. Eu agradeço. Sim, na próxima vez teremos que chamar Novak de volta para falar mais sobre isso. Foi uma história poderosa, cara, e acho que vai ajudar muitas pessoas. Então, pessoal, sigam ele. Novak, obrigado. Você é um campeão. Obrigado, Luiz. Agradeço. Apenas pensava, não sinta isso, reprima, mas ainda permanecia nisso. Durante 2019, eu apenas pensava que não queria voltar ao hospital. Eu apenas vivia assim em vez de estar no presente, e não me permitia sentir essas emoções.